boa tarde. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em todo o mundo, cerca de 1 milhão de pessoas vivem em favelas ou locais sem infraestrutura e serviços básicos. E se não houver iniciativa de urbanização, esse número deve triplicar até o ano 2050. No Brasil, pouco mais de 11 milhões de habitantes moram em favelas e comunidades. Os novos bairros surgem de forma desordenada, longe do centro das grandes cidades. É a urbanização dispersa. Esse fenômeno surgiu na década de 50 e até hoje traz consequências negativas. No bairro não há saneamento básico, asfalto só na rua onde passa o ônibus. Apenas um posto de saúde para atender 23 mil moradores. Escola também só tem uma, onde estudam cerca de 2.400 alunos. Os moradores do Jardim Campo Belo e de outros 3 bairros próximos sofrem as consequências de um fenômeno conhecido como urbanização dispersa, que no Brasil teve início na década de 50. As indústrias precisavam de áreas maiores para se instalar, longe dos centros das cidades. As montadoras de automóveis do ABC Paulista, por exemplo, se fixaram nas margens da Via Anchieta. Aliás, já na construção da rodovia, que por muitos anos foi a principal ligação do Porto de Santos com o Brasil, surgiram os primeiros núcleos de habitação que originam a urbanização dispersa. Em 1947-50, quando se fez a obra, a cota 400, como se chama, no nível de 400 metros de altura, ali ficaram os acampamentos. A obra foi embora, o acampamento ficou lá. Hoje existe uma favela enorme. O problema desse fenômeno descontrolado, para Nestor Goulart, é a falta de atenção dos governos. De acordo com o urbanista, faltam investimentos em infraestrutura nas cidades, o que acarreta o êxodo e cita como exemplo o bairro Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O governo Lacerda tirou os favelados da Zona Sul e levou para a Cidade de Deus. O filme que fizeram a respeito já descreve o que foi aquele drama. Essas pessoas não tinham mais emprego, ficou um centro de criminalidade. A dispersão, eu creio que veio para ficar. O que nós podemos fazer é tentar regular isso. Para debater a arquitetura e a identidade das favelas, convidamos Elizabeth França, arquiteta e ex-secretária de Habitação da Prefeitura de São Paulo. Também recebemos o jornalista Wagner de Alencar, autor do livro Cidade do Paraíso, onde relata a vida na maior favela paulistana. Você também pode participar, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou ainda pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Qual que é a principal consequência desse crescimento desorganizado das grandes cidades? A principal consequência é que eles crescem e são bairros sem infraestrutura em geral, falta de redes de coleta de esgoto, às vezes não tem pavimentação e, pior, tem áreas de risco, pessoas que constroem suas casas em locais que não podem construir, beira de córrego e morros, e você tem uma série de problemas em relação a isso quando ocorrem chuvas e essas casas podem desabar. E o problema da saúde, as pessoas estão em contato com situações não recomendadas. Wagner, você viveu por mais de 10 anos em Paraisópolis. Isso. Quais os principais problemas enfrentados lá pela comunidade? De fato, nesse período todo em que eu vivi lá, né, por exemplo, eu nunca... Foi de quando a quando? Em Paraisópolis, especificamente, a partir de 95, né? Eu sou baiano, voltei para a Bahia em uma parte desse período. Só que em Paraisópolis, assim, do período em que eu morei lá, eu nunca morei na rua, né? Eu sempre morei em viela. E isso é uma realidade que, para quem está de fora, assim, da favela, da periferia, desconhece, né? Então, é muito acentuada, assim, essa questão do esgoto a céu aberto ainda, que é muito atenuante, assim, no livro, um capítulo eu falo do Antonico, que é o principal córrego, né, que corta Paraisópolis. Então, como a Elizabeth disse, com as chuvas, né, que são frequentes aí, isso alaga e acarreta várias consequências aí, como saúde. Mas a questão da desorganização, assim, enquanto construção das casas, é complicado também, assim. Apesar de que a maioria, né, dessas construções são feitas pelos próprios moradores que
os homens que trabalham na construção civil, então tem técnicas ali aprimoradas, digamos. Então, há esse bom e ruim ao mesmo tempo, assim. Elizabeth, você trabalha, né, com projetos há mais de 25 anos, inclusive com projetos de urbanização. Qual que é a principal, o que nossas favelas têm em comum, a principal semelhança? Olha, o Brasil, ele é um país que tem uma metodologia de urbanização que é um exemplo mundial. Nós estamos desde 92, quando o Rio de Janeiro começou o projeto Favela Bairro, a fazer as primeiras urbanizações, aqui em São Paulo também, quando começaram as primeiras urbanizações no programa Guarapiranga, a gente vê uma certa semelhança. Não é uma organização urbana pré-existente, embora por Paraisópolis até eles tinham lá uma malha ortogonal que nas vielas não respeita, mas você tem algumas ruas que cortam o bairro. Mas em geral você não tem essa organização urbana, as pessoas vão construindo suas casas, vão abrindo caminhos, as pequenas vielas. Na realidade é possível comparar com cidades que todo mundo conhece também, as cidades medievais europeias. São exatamente iguais, você se perde quando você caminha, então é uma organização não formal, não como o urbanismo Brasília, aquela malha ortogonal, constrói cidades. Então, acho que em todas as cidades brasileiras que têm assentamentos precários, você encontra essa similitude. Claro que no Rio tem mais morros, né? As pessoas vão ocupando os morros. Aqui já não é tanto esse problema, são áreas mais planas. Mas a constituição urbana é muito similar. Você cita isso, né, muito das vielas, vilas, você cita bastante isso no seu livro, né, Wagner? Sim. Chegando a dizer que até a casa que fica na rua tem um valor maior, não é isso? Exatamente. A ideia, assim, do livro, né, voltando ainda ao fato de eu nunca ter morado na rua, sempre em viela, foi, de fato, usar os becos e as vielas como fio condutor, né, como essa teia para entrecruzar. Só explica melhor para a gente o que é essa diferença de morar na viela e na rua. O beco, né, digamos, né, uma ruelazinha, um espaço mais estreito, um pequeno labirinto ali que esses moradores, a partir dessa construção que eles vão fazendo, vão sendo criados, né? Então, diferentemente das ruas, assim, Paraisópolis, obviamente, não há avenida, então esses becos e essas vielas são esses pequenos túneis que vão sendo formados a partir dessa construção desorganizada, assim, né? Então, uma casa na viela, ela é muito mais barata do que uma casa que está situada na rua, na via, né? O preço, ele chega a duplicar, triplicar, porque na viela você vai se deparar com uma série de restrições, assim, né? Os correios não chegam, para entrar um imóvel é muito complicado, então tem essa série, assim, de restrições, né?